Ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e, com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se separará a boca dos que proferem a mentira. Eu fiz a leitura no Salmo 63, no original hebraico, o Salmo é Terrilim. Este salmo é muito maravilhoso, é um salmo muito, olhando assim para ele, eu vejo muito, grande mesmo, para nós meditarmos nele. Eu chamo a tua atenção, toda a sua atenção, para você meditar neste salmo com bastante atenção. Ele é um salmo rico, precioso. Este salmo é da autoria de Davi. E este salmo foi escrito quando Davi estava lá no deserto de Judá. Quando ele estava lá no deserto de Judá, fugindo de Saul. Aqui no Salmo 63, Davi, ele estava buscando a Deus, e ele expressa neste salmo o desejo de estar na presença de Deus. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, a jovem que tem este desejo de estar sempre buscando a Deus e de estar na presença de Deus. A vida cristã, para que você entenda bem e guarde isso, ela é composta de 3 elementos ou 3 coisas fundamentais. Guarde isto com você. 3 coisas básicas, elementar, fundamental, de que consiste a vida cristã. Então, primeiro, ela é composta, em primeiro lugar, da comunhão com Deus. A vida cristã tem como prioridade, número 1, comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é deliciosa, não tem como descrever, não tem como expressar. Isto é algo pessoal, não dá para uma pessoa dizer para outra. A comunhão de Deus é algo tremendo, é maravilhoso. Então, em primeiro lugar, a vida cristã, ela é composta da comunhão com Deus. E em segundo lugar, junto com a comunhão de Deus, com Deus, o segundo ponto elementar, fundamental, que se compõe a vida cristã, o segundo ponto é servir a Deus. Veja bem, servir a Deus é muito abrangente. Servir a Deus
envolve toda a vida. Não se trata apenas de alguns dias estabelecidos para cultuar. Não é nada disso. Servir a Deus é abrangente, é a vida estar 100% envolvida com Deus. Está em comunhão com Deus e está servindo a Deus. Aonde quer que vá o servo, a serva de Deus, deve servir a Deus. E o terceiro ponto elementar, fundamental da vida cristã, que compõe os três elementos básicos, é comunhão, é servir, e o terceiro ponto básico, fundamental, não se pode negligenciar de forma nenhuma, é continuar esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Comunhão com Deus, servir a Deus e continuar esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o Salmo 63, Terrilim, nele nós encontramos 16 declarações de fé e de amor que fez Davi. Do versículo 1 até o 8, Davi, ele fez 16 declarações de fé e de amor. Eu sugiro que você leia o Salmo 63 com bastante atenção, para que você também veja essas declarações de fé e de amor. Que você também declare estas coisas na sua vida. O versículo 1, Davi expressou o desejo dele em vários aspectos. Primeiro, no versículo 1, Davi, ele deseja o Senhor mais do que saciar a sede lá no deserto. Ele disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Observa, você pode ler depois no Salmo 143, verso 6. O versículo 1 aqui do Salmo 63, você leia lá o Salmo 143, verso 6. Então, aqui no versículo 1, Davi expressou o desejo de Deus. Ele desejava a Deus mais do que saciar a sede no deserto. Deus tinha mais prioridade para Davi do que a própria água para saciar a sede do seu corpo. A alma de Davi desejava muito a Deus. E no deserto aqui deste mundo que nós vivemos, temos que aprender aqui. Nós temos que desejar o Senhor mais do que o próprio alimento, mais do que a nossa subsistência humana de coisas materiais, as coisas que ficam aqui neste mundo. Nós temos que desejar o Senhor, querer Deus mais do que qualquer coisa neste mundo. O desejo de Davi era que Deus conservasse a sua vida. Observe o versículo 3. Davi, ele valorizava a Deus muito mais do que a própria vida. E nós temos que fazer isto também. Deus tem que ser muito mais valorizado por nós do que a nossa própria vida. O apóstolo São Paulo, ele diz:
Porque para mim o viver é Cristo. A razão de viver do apóstolo Paulo era Cristo. A razão dele era Cristo. A nossa razão de viver, assim como Davi também expressou, tem que ser o Senhor. Davi valorizava a Deus muito mais do que a própria vida. E Jesus foi bem claro: aquele que não deixar o pai e a mãe, aquele que não deixar tudo, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Às vezes nós lemos na história de Davi, nas passagens bíblicas que se fala de Davi, ele foi um homem muito honrado por Deus. Aonde Davi ia batalhar, ele vencia. Davi nunca foi para uma batalha e perdeu, nunca. A última batalha de Davi, ele estava com cerca de 65 anos, com seus cabelos grisalhos. Mas nesta última batalha de Davi, que ele foi à guerra, foi a batalha que ele mais triunfou, foi a batalha que ele mais foi abençoado por Deus. Então Davi encerrou o ciclo da vida dele como um combatente, como um soldado de Deus, como um homem de Deus. Ele foi muito honrado por Deus. Davi nunca perdeu a batalha porque ele fazia de Deus prioridade na vida. Por isso que ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele priorizava Deus, ele valorizava Deus muito mais do que a própria vida. Nós temos que refletir aqui. Quando Deus tiver mais prioridade para nós do que a nossa própria vida, então nós estamos no caminho certo. Então as coisas vão começar a fluir em nossas vidas. As coisas vão começar a acontecer, porque quando você honra a Deus, como diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 20, eu honro os que me honram. Se você honrar a Deus, se nós honrarmos a Deus, seremos honrados por Deus. Davi, ele era muito honrado por Deus, porque ele honrava o Senhor, ele dava prioridade total para o Senhor. Se você olhar o versículo 5, Davi, ele desejava o Senhor muito mais do que o alimento. Você e eu precisamos trabalhar, viver para Deus, preocupar-se com Deus, desejar a Deus muito mais do que o próprio alimento. Fala-se muito em crise, em escassez de alimento. O profeta Abacuque, ele disse: mesmo que faltasse alimento, mesmo que as coisas não dessem, não fluíssem, mesmo que não houvesse alimento, ele se alegrava no Senhor. Deus era o segredo de alegria, de contentamento de Abacuque. E Davi, ele desejava o Senhor muito mais do que o próprio alimento. Observando lá no capítulo 6 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, as pessoas que serviam a Jesus estavam misturadas. E tinha um grupo de pessoas ali que estavam servindo Jesus, seguindo, na verdade, Jesus, apenas por causa do alimento, porque o Senhor havia multiplicado os pães por 2 vezes, pão e peixe. Então o povo estava seguindo Jesus apenas pelo alimento. E nós temos que refletir sobre isso. Versículo 6. Davi, ele estava expressando aqui o seu desejo
Ele desejava o Senhor muito mais do que o tempo de descanso. Versículo 6. Versículo 6. Hoje está a coisa assim invertida. Se descansa bastante, quer bastante descansar. E a busca de Deus fica em segundo plano. As pessoas buscam lazer, recreação, férias, diversão, um monte de coisas. É errado? Não, não é errado. Não é errado. Mas Deus vem em primeiro lugar. O melhor descanso é o descanso da alma, é o colo de Deus, é na presença de Deus. É o descanso. As pessoas querem muito descansar. Não é errado, mas Deus tem que ser prioridade. Davi andava pelo aquele deserto. Ele andava muito ali, pelo deserto de Judá. Ele não tinha muito descanso, ele tinha muita atividade em fazer para Deus a obra de Deus, como um homem de Deus que ele era. E a palavra nos chama, nos convida a uma realidade. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso é lá na eternidade, com o Senhor. Observe no versículo 7 uma outra realidade. Davi, ele estava desejando o Senhor, ele desejava o Senhor muito mais do que a sua segurança pessoal. Davi priorizava a Deus de tal maneira que ele corria riscos pela sua integridade física e pela sua segurança pessoal. Ele tinha um reino contra ele, não se esqueça disso. Saul e o seu exército eram um país inteiro, muitos contra Davi. Mas ele buscava tanto a Deus, ele desejava Deus muito mais do que a segurança pessoal. Nós temos que nos arriscar mais para estar na presença de Deus. Nós temos que buscar mais, o desejo sincero tem que ser de estar na presença de Deus. Ele não se preocupava com a sua segurança pessoal, perigos, situações. Ele se envolvia com Deus completamente. Ele ia em tudo que era lugar, porque ele confiava tanto em Deus, que Deus valia muito mais para ele do que a sua própria segurança pessoal. Davi priorizava a Deus, honrava a Deus de tal maneira, ele honrava o Senhor de tal maneira, que ele arriscava a própria vida. Você pode observar no primeiro livro de Samuel, lá naquela história do capítulo 17, se Davi não priorizasse a Deus de tal maneira, ele não ousava se arriscar por Deus. Tinha um gigante na frente dele, mas ele foi honrar o nome do Senhor e foi combater contra o gigante. E Deus honrou o seu servo, honrou a sua fé. Hoje, as pessoas estão invertendo os valores. Hoje, os valores estão invertidos. Em primeiro lugar, hoje se quer bênção. Hoje participa de tudo que é campanha, projetos, propósitos, reuniões. É errado? Não, não é errado. Mas nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar se queremos ser abençoados por Deus. Nós precisamos buscar a Deus muito mais do que uma pessoa sedenta lá no meio de um deserto busca água. Nós temos que buscar a Deus, ter sede de Deus. Temos que valorizar a Deus muito mais do que a nossa própria vida. Desejar a Deus muito mais do que o alimento. Imagine a seguinte situação. Se o Senhor Jesus, Ele dissesse,
para as pessoas. Se tivesse, por exemplo, é apenas um exemplo para você entender, se ele colocasse a seguinte palavra, o seguinte termo: eu apenas vou salvar a tua alma, escrever o teu nome no livro da vida, perdoar os teus pecados. Mas eu não te dou garantia de nada, de bênção material nenhuma. Apenas eu perdoo o teu pecado, eu salvo a tua alma, você vai morar na eternidade comigo, e vou escrever o teu nome no livro da vida. Essas três coisas: nome escrito no livro da vida, perdão dos pecados e salvação da alma. Sem bênçãos materiais. Nenhuma garantia de bênção material. Apenas o nome escrito no livro da vida, eternidade morando com o Senhor e o perdão dos pecados. Você pode ter certeza que muitos não seriam cristãos, ou crentes, ou servos de Deus. Muitos não estariam servindo Jesus. Hoje, isso é uma realidade. Muitos querem apenas as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus. Querer as bênçãos de Deus é bom, não tem nada de errado aí. Mas acontece que o Deus que dá a bênção tem que ser prioridade. Ele tem que estar em primeiro lugar antes das bênçãos, tem que estar o Senhor. Nós temos que fazer igual Davi fez no versículo 8. A minha alma está unida a ti. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: a minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. Nós precisamos compreender, por exemplo, no versículo 3 fala: porque a tua graça é melhor do que a vida. Tem uma outra tradução que fala: porque a tua misericórdia é melhor do que a vida. Então, a nossa alma deve estar unida ao Senhor, tem que seguir de perto. Nós temos que crer que a misericórdia do Senhor é melhor do que a própria vida. A melhor hora, se você gosta de louvar a Deus, a melhor hora para você louvar a Deus é agora, é exatamente agora. Você pode louvar o Senhor agora, porque Ele é digno. Davi louvava o Senhor 7 vezes por dia. Você sabia disso? Davi louvava o Senhor 7 vezes por dia. A melhor hora para você louvar a Deus é agora. A graça de Deus, ela é suficiente para você. É para mim, é para todos os que servem a Deus. A minha graça te basta, diz o Senhor. Leia o Salmo 5, verso 12, que você vai entender. Que você tenha cada dia mais desejo de estar na presença de Deus. Se você olhar aqui ainda mais um pouquinho para o versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu já disse, graça aqui também pode ser misericórdia, porque a tua misericórdia ou a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Aí eu te convido, vá lá, leia João capítulo 10, verso 10. Lembre-se, em Jesus existe graça suficiente para manter o nosso coração transbordante. Em Jesus existe graça suficiente para manter o nosso coração transbordante. Que a partir de hoje você leia o Salmo 63, medite nele com mais cuidado, com mais atenção. Que você encontre essas 16 declarações de fé e de amor que Davi expressou aqui no Salmo. E esses desejos de Davi que eu alenquei aqui, passei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida a cada dia. Que o Senhor prospere cada dia maravilhas na tua vida.
que Ele seja sempre contigo. E se você ainda não me segue, se você ainda não, se você ainda não se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, se inscreva, clique no sininho, todos os dias eu estou postando algo. E que você compartilhe também com as pessoas, para Deus abençoar outras pessoas. Se esta palavra tocou em você, falou contigo, repasse, não retenha para você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém. Paz.